olhe para cá. O texto que nós lemos, de Hebreus, capítulo de número 11, todo ele, os 40 versículos, falam a respeito da fé. O primeiro versículo, nós temos aí o que talvez poderíamos chamar de a mais bela definição de fé. Ele começa dizendo o que é fé. Olha aí o versículo 1. Nós não estamos disponibilizando o texto na tela, pelo problema da nossa conexão aqui, mas é bom que você vai ler a sua Bíblia. Olhe na sua Bíblia o versículo 1, porque ele vai dizer o que é fé. Ele diz, ora, fé é o firme fundamento. O que é o firme fundamento? Ele está usando uma linguagem do mundo arquitetônico. Fundamento é aquela base que você faz em uma estrutura para que ela suporte a edificação, ok? Os irmãos estão me acompanhando? O que é o fundamento? É a base, é a estrutura, é o que garante que aquela edificação vai se sustentar de pé. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que a fé, ela é o firme fundamento, ou seja, é um fundamento que não se move, ela é um fundamento que não se abala, ela é um fundamento que não cede, que não rompe, que não racha. A fé, ela é um firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam, e ela é também a prova concreta daquelas que não se veem. Então, veja bem, a fé, ela é a certeza, a convicção das coisas que se esperam, e ela é a prova daquelas que se não vê. Vocês vão de concordar comigo que essa definição que o escritor aos Hebreus nos traz de fé, ele deixa a fé como de fato é, no campo da abstração. O que é fé? A fé, ela é abstrata, ela não é um objeto material. No entanto, meus irmãos, preste bastante atenção, do versículo 3 em diante, o escritor aos Hebreus, se no versículo 1 ele define fé como algo abstrato, do versículo 3 em diante, ele passa a nos apresentar uma série de exemplos em que a fé se manifestou de forma concreta. Compreenderam? Se no versículo 1 ele nos define fé no campo da abstração, do versículo 3 ao 40, ele nos apresenta a fé como algo concreto. Ele passa a apresentar exemplos práticos de como essa fé, ela pode se materializar. E aqui, nós poderíamos inclusive definir um tema para essa mensagem: a materialização da fé. A fé, ela é abstrata, mas como eu consigo materializar a minha fé? Como eu consigo expressar a minha fé de forma concreta? É sobre isso que nós vamos pensar um pouco hoje. E eu quero apresentar aos irmãos pelo menos 4 situações em que nós podemos materializar a fé. E a primeira situação é: a fé, ela se materializa quando nós oferecemos o nosso culto e serviço a Deus
com amor. Vamos voltar ao texto? Veja, ele vai citar aqui 3 importantes exemplos. Ele cita o primeiro exemplo, o exemplo de Abel, versículo 4. Pela fé, veja bem, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então nós temos aqui um exemplo claro de alguém que conseguiu, através de um culto, expressar, esboçar a sua fé de forma concreta. Então a fé está lá no campo da abstração. Eu posso olhar para vocês e dizer assim: irmãos, eu sou um homem de fé. E você vai olhar para mim e você vai dizer: será que é ou não é? Por quê? Porque a fé é abstrata, você não está vendo? Quando é que eu consigo materializar a minha fé? Eu consigo materializar a minha fé na hora de cultuar a Deus, na hora de servir a Deus, na maneira como eu conduzo o meu culto a Deus. Tem muita gente professando a fé, mas ele fala de Deus como se Deus não existe. Ele se reporta a Deus como se não conhecesse. Ele adora a Deus como se Deus não existisse. Ele vem para a casa de Deus como se não acreditasse na existência de Deus. Ele apresenta sacrifícios a Deus como se estivesse fazendo qualquer coisa. Vocês estão conseguindo compreender meu raciocínio? Quando é que a nossa fé ela começa a se apresentar de forma real? Quando nós chegamos diante de Deus com nossa oferta de adoração. Chega lá o Caim e o Abel, mas o que tem fé, ele chega diferente. Está os dois sentados na mesma fileira de banco, o Caim e o Abel. Mas a maneira como o Abel dirige o culto dele a Deus é diferente da maneira como o Caim dirige o culto dele a Deus. Até o glória a Deus do Abel é mais gostoso, irmão. Não é aquela pessoa assim que ele dá um glória a Deus assim, até o glória a Deus dele é mais gostoso. Ele diz assim, glória a Deus. Está apontando para o Ferreira. Os irmãos estão conseguindo compreender que na forma como a gente se chega a Deus no nosso culto, como a gente apresenta a Deus a nossa adoração, como a gente apresenta a Deus o nosso serviço, isso testifica o nosso grau de fé. A maneira como o irmão fica lá no portão, a maneira como o irmão ensaia, a maneira como o irmão faz um acorde, a maneira como a irmã prepara o louvor para louvar o Senhor, a maneira como o irmão se arruma para vir para a igreja, tudo isso expressa ou não a nossa fé. E aí o Deus olha lá e diz assim: eu gostei do Abel, não gostei de você, Caim, não gostei do teu culto. Nós temos aí no texto um outro exemplo claro, é o exemplo de Enoque. Veja o versículo 5, pela fé. Diga comigo, irmãos, pela fé. Diga bem bonito, diga é pela fé. Eu não sei, eu estou com a vontade de incomodar vocês. Vocês têm coragem de dar um toque na pessoa perto de você e diga assim: para prestar um culto a Deus, tem que ser pela fé. É pela fé. Nós estamos aqui por quê, irmão? Nós estamos aqui porque pela fé, porque a gente acredita que Deus está aqui, que é a casa de Deus, que Jesus escuta as nossas orações, que a gente vai louvar e Ele vai receber. É pela fé. Os irmãos acreditam que tem muita gente que já vem por hábito, que já vem por vir, que já vem no piloto automático, que já não vem para o culto e não traz mais o coração. Aí ele traz agora o exemplo de Enoque. Esse Enoque, irmão, dá uma pregação. Os pregadores preguem sobre Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado. Trasladado, irmãos, é levado de um lugar para outro.
transportado, arrebatado. Pela fé, Enoque foi trasladado para quê? Para não ver a morte. E não foi achado, ninguém achou ele, porque Deus o trasladara. Agora por que Deus levou Enoque? Visto como antes de sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aí ele complementa no versículo 6 dizendo, ora, sem fé, a igreja pode repetir comigo, diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Bem bonito, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Engraçado é que tem gente que chega o mês de janeiro, ele faz promessa: Deus, esse ano eu vou ser diferente, esse ano eu vou ser mais crente, eu vou ler a Bíblia, eu vou ser mais, eu vou fazer meu devocional. Aí dos 365 dias do ano ele não consegue ir até o final, ele não consegue andar com Deus, em comunhão com Deus. 365 dias ele esmorece, desvanece, quebra o propósito. A Bíblia diz que Enoque andou 365 anos com Deus. E aí Enoque andou tanto com Deus, que Deus disse: Enoque, agora vem andar comigo aqui em cima. Ele andou tanto com Deus que ficou parecido com ele. Ele disse: vem para cá, meu filho, vem andar comigo aqui em cima. O que nós podemos compreender? Como que Enoque manifestou e materializou a sua fé? Ele materializou a sua fé através do seu relacionamento, da sua obediência para com Deus, do seu testemunho, da sua comunhão, da sua vida com Deus. Porque quando nós falamos, irmãos, da adoração a Deus, nós não estamos falando só daqui do culto, não. Porque tem gente, olha para mim, eu falei que tem gente que oferece um culto, assim, tão sem vontade, que nem parece que está oferecendo um culto. Mas por um outro lado, tem gente que é sensível, se emociona, e se quebranta todo, chora, se alegra. Só que quando sai do portão para fora, a vida dele não condiz com o que ele falou, com o que ele sentiu e que ele esboçou no culto. Porque ele sentiu a presença de Deus, mas ele não tem, como Enoque, o hábito de andar com Deus. Então, como é que a nossa fé se materializa? A nossa fé se materializa na forma como nós apresentamos o nosso culto, o nosso serviço e a nossa vida a Deus. Mas ele traz um outro exemplo, ele traz o exemplo de Abraão. E aí ele fala sobre Abraão, do versículo 8 até o versículo de número 17, ele fala sobre Abraão. Mas eu quero pontuar aqui, de Abraão, o fato dele ter, até preguei sobre Abraão agora recente no culto Dia dos Pais, mas o fato de Abraão se dispôs a oferecer o seu filho Isaque em um ato de adoração a Deus. Irmão, pense comigo, o grau de entrega, de disposição de Abraão, de oferecer o seu único filho, o filho da promessa, e o escritor aos Hebreus vai falar muito sobre isso, mas ele pegou e disse: eu vou oferecer. E às vezes, irmão, a gente acha difícil até ficar em pé para cantar um hino. Abraão caminhou 3 dias, e a Bíblia diz que no terceiro dia, isso para fazer um culto, olha para mim,
Abraão caminhou 3 dias para fazer um culto. E a Bíblia diz que no 3º dia, irmão Ricardo, ele levantou os olhos e viu o monte ainda de longe. E deixa que ele ia para um culto onde ele estava indo oferecer o seu próprio filho. Tem pai que não deixa nem o filho ir para o GV, porque tem medo do menino ser atropelado no meio da rua. Tem pai e mãe que não deixa o filho ir para um GV, para um grupo de vida, porque tem medo de ser assaltado. Tem pai, nós tínhamos uma mãe aqui na igreja que a filha ia para o grupo de vida, ela ia também, porque ela não confiava de deixar a filha ir. Não era criança não, irmão, era uma jovem adulta. Tem pai que não confia de deixar o seu filho vir na igreja. Abraão ia oferecer em holocausto a Deus. Diga misericórdia, Jesus. Diga comigo, isso é fé. Abraão está indo para o culto. Ofereceu seu filho, caminhando 3 dias sem desistir. Irmãos, nosso culto de mulheres aqui era na quarta-feira, a gente botou para a segunda. O irmão perguntou, pastor, por que o senhor botou para a segunda? Eu disse, porque quando tem culto na quarta, os irmãos não vêm na quinta. O irmão Ricardo estava alegre ontem, porque tinha dado umas 100 pessoas na campanha, mas hoje já estou sentindo falta de um bocado aqui. Diga misericórdia. Segundo lugar, quando que nós conseguimos materializar a nossa fé? Os irmãos estão conseguindo compreender meu raciocínio? A gente consegue materializar a fé através do nosso serviço e da nossa adoração a Deus. Amém? Agora eu vou chegar no ponto, atenção aí à liderança de grupo de vida, eu vou chegar no ponto que mais vai se relacionar ao tema proposto para os grupos de vida. Amém? Estão me ouvindo? Então esse tópico que nós vamos tratar agora é o que mais se relaciona ao que está sendo proposto no grupo de vida. Como que nós conseguimos materializar a nossa fé? E eu diria que também isso aqui é o ápice da mensagem, irmãos. Eu diria assim que é o ponto áureo da mensagem. Se eu não conseguir comunicar os outros 2 tópicos, esse tópico aqui vai ser essencial. A fé se materializa quando dedicamos nosso tempo e recursos ao próximo com amor. Vou repetir. A nossa fé se materializa quando dedicamos nosso tempo e recursos ao próximo em amor. Eu vou trazer aqui 2 exemplos do texto. E o primeiro exemplo é o exemplo de Noé, que por amor ele se dedicou à construção da arca para salvar a sua família. Veja o versículo 7. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Eu quero citar o exemplo de Moisés e aí eu comento tudo junto. Veja comigo o versículo 24. Pela fé, Moisés sendo já grande. Vamos ler o 23. Pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolhendo antes, preste atenção, versículo 25, irmãos. Qual foi a escolha de Moisés? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Veja bem,
Moisés disse: eu sou filho da filha de Faraó. Era cotado a ser um dos faraós, era príncipe, tinha toda a regalia de um príncipe, tinha todos os privilégios. Ele era príncipe do maior império do mundo de sua época. Moisés tinha, assim, toda a estabilidade na sua carreira profissional que alguém pode imaginar. Não havia um cargo público mais cobiçado e mais importante do que o que Moisés desfrutava ali. Ele tinha tudo que alguém poderia desejar. Mas o texto está dizendo que ele jogou isso tudo para trás e escolheu ser maltratado. Ele escolheu sofrer com o povo de Deus no deserto. Aí eu lendo isso aqui hoje à tarde, eu fiquei pensando, falei: meus irmãos, como nós somos cheios de mimimi, né? Como nós somos melindrosos. Qualquer contrariedade, qualquer dificuldade que a gente enfrenta na obra de Deus, já está querendo desistir, entregar cargo, eu não mereço isso, eu não preciso disso, para que isso? Moisés escolheu, diga assim comigo, Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus no deserto. Agora, por que Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus no deserto? Versículo 26, porque tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Sabe o que fez Moisés fazer tudo isso? Amor. Amor. Quando ele viu um egípcio batendo num hebreu, ele não suportou. Foi por causa do povo, foi por amor ao povo, foi por amor ao próximo. E ainda dentro do mesmo texto, ele vai nos dar o exemplo de Raabe. Você pode ver no versículo de número 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então eu trouxe 3 exemplos, irmãos, e agora eu vou tentar argumentar para vocês entenderem onde eu quero chegar com esse ponto. Olha para cá. Nós temos 3 exemplos, o de Noé, o de Moisés e o de Raabe, de pessoas que se expuseram ao risco para salvar pessoas. Compreenderam? Nós temos 3 exemplos de pessoas que se expuseram ao risco para abençoar pessoas, para salvar pessoas, para ser um instrumento de bênção para outras pessoas. Compreenderam? Nós temos 3 exemplos de 3 pessoas que se colocaram em uma posição de risco, de dificuldade, de sofrimento, e se expuseram ao risco de vida, inclusive, como é o caso de Raabe, para ser um instrumento e um canal de Deus para abençoar outras pessoas. O que nós compreendemos aqui? Que nós conseguimos materializar a nossa fé quando nós decidimos, quando nós nos dispomos, quando nós dedicamos o nosso tempo, quando nós expomos a nossa vida em favor de outra pessoa. Quando a gente se dedica para ajudar o próximo, para alcançar o próximo, para abençoar o próximo, isso é uma manifestação clara e evidente de fé. Compreenderam?
Agora vai ficar mais claro para vocês a partir do exemplo de Tiago, porque nessa mesma perspectiva, Tiago fala sobre esse assunto no capítulo 2 de sua carta, do versículo 15 até o 16, ele diz assim: se um irmão ou uma irmã tiver necessidade de roupa, ou de alimento diário, qualquer de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aí Tiago vai dizer que a fé, olha para mim, a fé sem obras, ela é morta. Isso implica dizer que a fé sem obras, ela não tem valor. Mas Tiago vai um pouco mais além. Ele chega a dizer algo mais pesado. Leia em casa esse texto de Tiago capítulo 2, porque Tiago diz que, para os irmãos, diz assim: olha, irmão, você diz que tem fé, mas não se importa com o próximo. Olha para mim, você diz que tem fé, mas não se comove com a necessidade do outro. E aí a gente pode pensar essa necessidade, irmãos, no aspecto material, também no aspecto espiritual, e em todos os sentidos. Você diz que tem fé, mas você não se comove com a necessidade do outro. Essa fé, ela é uma fé inoperante, ela é uma fé morta. Aí Tiago diz assim, ó, até os demônios, isso é forte. Tiago diz assim, até os demônios também têm fé. Por quê? Porque eles creem que Deus existe. Olha para mim, logo Tiago está dizendo que ter fé não é crer que Deus existe. Não é só crer que Deus existe. Ter fé é manifestar, é materializar essa fé através de ações concretas, de atitudes que provam que eu creio na existência de Deus. Então eu não provo que creio que Deus existe quando eu abro a boca e verbalizo dizendo, eu creio, eu tenho fé. Eu provo que eu creio na existência de Deus quando eu vou, em nome de Deus, estenda a minha mão para alguém e diga assim, eu vim aqui para te ajudar. Deu para compreender? Esse é o tópico da minha mensagem que melhor se relaciona com o tema que vocês vão tratar. Os demônios creem. Demônio também é crente, irmão. Crê que estremece. Ele só não faz é exercer. Olha para mim que isso é muito forte. É forte, Deus. Escute. Será que em algum ponto a gente está se assemelhando aos demônios? Em crer, saber o que tem que fazer, saber que tem que amar, saber que temos que suportar uns aos outros, saber que temos que ajudar o mais fraco, que fortalecer o fraco, que ajudar o necessitado, que socorrer o aflito, que consolar os aflitos, libertar os oprimidos. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Como é que nós estamos conseguindo demonstrar nossa fé? Será que não estamos expressando uma fé morta, inoperante? Estamos aqui dentro da igreja dizendo, eu creio, Deus, se eu não creio, eu morro. Não é assim? O jargão da linguagem pentecostal? Se eu não creio, eu morro. Amém. Só que na hora da gente esboçar essa fé, da gente expressar essa fé, ela não sai, ela não se materializa, ela não se concretiza na prática. Meus irmãos, eu queria que vocês repetissem comigo, diga assim comigo, fé se expressa em ações. Vamos dizer de novo, diga, fé se expressa em ações.
olhe para mim, nesse sentido, Tiago, estou lá em Tiago ainda, ele dá 2 exemplos. E aí ele dá o exemplo de Abraão e ele dá o exemplo de Raabe. Aí ele diz assim, olha, Abraão foi considerado justo pelo que ele fez, pela atitude dele, pela ação dele. Aí ele vai e cita o caso de Raabe, se ela foi considerada justa pela ação dela. Então, meus irmãos, a nossa fé, ela se materializa nas nossas ações. É nas nossas atitudes. Quem compreendeu até aqui, diga amém. Se a nossa fé não consegue ser expressa nas nossas atitudes, ela é uma fé vazia e morta. É o que Tiago vai chamar de fé sem obras. Terceiro lugar, a nossa fé se materializa quando submetemos a nossa vontade ao senhorio divino. Ah, meus irmãos, eu separei aqui, novamente, voltando para Hebreus, o texto de versículo 8 ao 10, e do versículo de número 23 até o versículo de número 27. O versículo de número 8 ao 10 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé, esse homem saiu, deixando família, deixando terra, deixando tudo, para submeter a sua vida à vontade e ao propósito do Senhor. Versículo 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Irmão, tem uma outra partezinha aqui que não dá para pular. Você pode dizer comigo, diga assim comigo: a promessa, mais forte, diga a promessa. Você pode dizer aí, pegando na mão da pessoa que está perto de você, eu não vou nem olhar para não ver a cara dele, diga assim: a promessa é maior que o gozo do pecado. Diga assim: entre o pecado e a promessa, fique com a promessa. Tendo por maiores riquezas o vitupério do Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. É submeter a sua vida à obediência de Cristo. Olha para mim, vou passar adiante nesse tópico para a gente ir para o encerramento e orar. Olha para cá. Você vai me entender, vai me entender melhor nesse ponto com essa ilustração que eu vou fazer agora. Olha para cá. A gente está aqui, se eu perguntar aqui, irmão, quem tem fé? Todo mundo vai levantar a mão. Quem crê que Deus é provedor, que não deixa os seus filhos passar necessidade? Todo mundo vai levantar a mão. Quem crê que Deus é o dono do mundo, do ouro e da prata? Todo mundo levanta a mão. Agora, se eu perguntar aqui, quem é que tem coragem, em obediência a uma ordem de Deus, deixar o Brasil e ir pregar o evangelho no exterior? Aí as mãos tremem. Aí já não é toda a mão que se levanta. Se Deus disser assim, largue tudo e vai. Aí, irmão, falou: não, Jesus, espera aí, vamos conversar direitinho. Deve ter tido um mal entendido. O senhor deve ter errado o endereço, não é eu, deve ser outra pessoa. Os irmãos estão entendendo? Dizer que crer é fácil. Quando é que a gente consegue materializar a nossa fé, irmãos?
quando a gente se dispõe a sujeitar a nossa vontade à vontade soberana de Deus. Amém? É quando você diz assim: Senhor, a minha vida está na tua mão, para o Senhor fazer dela o que o Senhor quiser. Aí, irmãos, é fé em nível de confiança total. Eu vou encerrar, a banda pode vir para cá. Em quarto e último lugar, a fé ela se materializa quando nos submetemos ao tempo e às adversidades da vida, perseverando e esperando em Deus. Não se distrai com a banda não, deixa a banda subir aqui, fica olhando para a minha gravata aqui, para cá. Como é que a gente consegue materializar a nossa fé? Eu vou recapitular com vocês. A gente consegue materializar a nossa fé através da nossa adoração, da nossa comunhão com Deus, da nossa vida com Deus, do nosso culto, do nosso serviço a Deus. A gente consegue materializar a nossa fé através daquilo que ministramos a Deus. Olha para cá. E nós conseguimos materializar a nossa fé através daquilo que nós ministramos também ao nosso próximo. Quando eu ministro a Deus, eu estou manifestando minha fé. Mas quando eu ministro ao próximo, quando eu ajudo, quando eu estendo a mão, quando eu sou empático, quando eu sinto a necessidade, quando eu socorro o aflito, eu também estou manifestando a minha fé. Mas eu também manifesto a minha fé quando eu me submeto à vontade de Deus, à obediência a Deus. Irmão, vocês acreditam que a gente conseguiria resumir tudo isso que eu falei em 3 palavras? Pastor, o que é que o senhor não falou só essas 3 palavras? Que você não ia entender. Agora vocês vão entender que a gente consegue manifestar a nossa fé através da nossa adoração a Deus, através da nossa generosidade com o próximo, através da nossa obediência a Deus. E aí eu encerro com esse tópico que eu estou falando. A gente consegue manifestar a nossa fé aprendendo a esperar o tempo certo das coisas acontecer. Dizer que tem fé é fácil. Difícil é você ver o tempo passar e as coisas não acontecer e você continuar crendo. Vocês estão entendendo a pregação? O versículo 13 diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto diziam claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Eles não desistiram, irmão. Abraão não voltou para Mesopotâmia porque não quis. Eles não retrocederam porque não quiseram. Eles tinham oportunidade, mas eles estavam focados era na promessa. Assim, não vamos mais para frente, que a promessa está para frente. Eles caminharam em busca da promessa, mas agora desejam o melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Olha o versículo 32. Que mais direi? Fique de pé, igreja, para parecer que está terminando. Olha o versículo 32. Que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha o versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Diga comigo, a fé está fraca, irmão. Diga, a fé tira força da fraqueza. Diga de novo, a fé tira força
da fraqueza. A fé nos faz suportar a luta. A fé nos faz esperar o tempo. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército estranho. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Acho tremendo esse daqui no 38. Ele diz: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Segura na mão da pessoa que está perto de você e diga aí para o irmão que está ao seu lado, diga assim: dizer que tem fé é fácil. Diga assim: o desafio é submeter-se ao tempo da espera. Dizer que tem fé é fácil. Difícil é ver o tempo passar e você continuar crendo. E alguém olha assim e diz assim: e aí, cadê o teu Deus? Eu falei: ele está no céu. E a promessa? Diz assim: eu estou esperando. Mas ele está ficando velho. Diz: não tem problema, estou aguardando.